Bom, é um prazer, né? Prazer inenarrável aqui poder apresentar o nosso convidado Edgar. Né? Edgar, o professor Edgar poderia ser chamado o seu regular guy, mas regular guy nesse caso quer dizer realmente uma posição muito distinta, né? Assim, o Edgar tem tido um reconhecimento nacional e internacional na sua pesquisa de teoria de regularidade, né? Ele é bolsista PQ, é jovem cientista do nosso estado, é grantee do Serrapilheira, membro associado da Academia Brasileira de Ciências e, pelo que eu entendo também recentemente, membro Junior Associate Fellow do ICTP. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas eu acho que isso dá um pouco da ideia dessa distinção que o trabalho e a pesquisa do Edgar tem trazido, não só a ele, como o prazer que eles não teve de vindo para o Rio trazer e se tornar carioca honorário desde 2017, trazer toda essa movimentação, toda essa agenda de pesquisa para o Rio de Janeiro e que ele vem movimentando de forma muito energética, muito colaborativa e muito brilhantemente. Então, acho que é um prazer, assim, não tem muito mais que eu possa falar, exceto dizer que é um prazer ter você aqui, Edgar, no nosso seminário. Mas, enfim, é um prazer, como eu estava dizendo, assim, eu posso dizer que é um prazer ter o Edgar aqui conosco. E, Edgar, acho que antes de passar a palavra para você, vou pedir só para você compartilhar sua tela, para a gente ver se tudo funciona. Vamos ver se tudo funciona. Vamos ver se tudo funciona. Acho que vocês veem a minha... Momentos de emoção e suspense. Absoluto. Acho que vocês veem a minha tela. Vocês não virem minha tela, não virem qualquer coisa, eu não vou conseguir ver mais nada, eu vou ficar aqui perdido dentro dos meus acetatos, dos meus slides, mas a qualquer interrupção, qualquer dificuldade, por favor, digam-me coisas. Bom, eu quero começar agradecendo, eu tenho que agradecer em diversos níveis, em diversos layers, a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar nesse seminário, né? Eu quero agradecer muito ao Max pela introdução, mas de fato ele esqueceu a coisa mais importante, né, da minha short bio. Quer dizer que eu sou um amigo, eu tenho um carinho imenso pela UF, tenho um carinho imenso pelo pessoal de matemática aplicada e de análise EDPs lá. O Max é um grande amigo, o Juan, Carlos Guzmán e todo esse time que lá é baseado, né, que entende a importância de produzir em torno do que a gente faz uma comunidade articulada e que de fato se dedica a essas coisas tão interessantes para a gente, provavelmente não são interessantes para mais ninguém, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, estou super feliz, né? A oportunidade de usar um casaco, acho que a última vez que eu usei esse casaco foi antes da pandemia, talvez da gripe espanhola, mas enfim, faz muito tempo que eu não usava, falei, bom, vou overdress, vai que tem um bom amigo fazendo aniversário, e é uma ocasião. Muito bem. Então, hoje eu vou falar sobre essa coisa que a gente tem estudado, tem uma história profunda, eu coloquei aqui UF na apresentação, porque em 2019, em fevereiro de 2019, eu peguei um avião em Bonn, não peguei avião em Bonn porque nada decola em Bonn, mas peguei um avião em algum lugar lá da Europa, voltei para o Rio, cheguei no Rio umas 7 da manhã, às 9 e pouco eu estava na UF dando uma palestra, e quando eu terminei a palestra a gente fala daqueles problemas que a gente quer resolver e não sabe nem por onde começar, né? E aí a gente conversou, falei um pouquinho com o Max, não sei o que lá, tal, e bom, a gente resolveu, e acho que é muito interessante falar sobre isso para vocês. Então, é mais ou menos sobre isso que eu quero falar, e queria, em full disclosure, contar que pensar nesse problema nasceu lá em Niterói, no campus de vocês, tá bem? Ora, muito bem, então a gente vai falar sobre uma coisa chamada Fully Nonlinear Free Transmission Problems, e o outline dessa apresentação é mais ou menos o seguinte. Eu vou começar falando sobre processos de difusão que são descontínuos, mas eles não são descontínuos de uma maneira qualquer. Eles são descontínuos de modo que as descontinuidades dependem das soluções do problema, tá bem? Então, eu tenho um processo de difusão
Ele apresenta descontinuidades e essas descontinuidades dependem das soluções do problema. Qual é a consequência inicial disso? Bom, surgem interfaces no contexto desse problema e essas interfaces, as interfaces que surgem, são interfaces livres. Ou seja, esses objetos dependem, sobretudo da natureza das soluções. Tá bem? O que a gente quer fazer? A gente quer olhar para esse problema em dois níveis. O primeiro nível do que a gente está interessado são as propriedades de regularidade dessas soluções. Né? Por outro lado, como surge um objeto novo, como surge a interface, como surge aqui um objeto, a tal interface livre, a gente também está interessado na geometria dessas interfaces. Tá bem? Então, a gente está interessado em duas coisas. Uma teoria de regularidade para soluções e algum entendimento sobre algum nível de informação acerca das interfaces. Tá bem? Ora, e tem mais alguma coisa que a gente está interessado, né? A gente está interessado em que os objetos sobre os quais a gente fala existam, não é? Em geral, em EDP, a existência de soluções tem ou é uma coisa fácil, eu não devia dizer fácil, né? Ou é uma coisa fazível, porque a gente olha lá no texto da Lazenskaya Euraltseva, ou a gente olha no Gilbert-Trudinger, ou a gente olha o User's Guide, ou a gente lê o trabalho do Caffarelli, Crandall, Kotzenfier, e a gente deriva assim a existência, ou é uma coisa difícil, tá bem? Ou é uma coisa difícil. Nesse caso, no caso do que a gente está fazendo, eu não consegui colocar a existência nem numa coisa nem na outra, tá bem? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Tá? Então, ora, o que é o nosso problema? Qual é o meu problema? Não é problema meu, né? O nosso problema é basicamente o seguinte. A gente estuda uma equação que é governada por dois operadores completamente não lineares, uniformemente elípticos, o operador F1 e o operador F2. E como é que a gente tempera esses ingredientes? Não é? A gente multiplica o operador F1 pela função característica do conjunto em que a função U é estritamente positiva. Multiplica F2, já que a gente multiplicou o F1 para não deixar o F2 ressentido, a gente multiplica F2 pela função característica do conjunto onde U é estritamente negativa. Soma essas coisas iguala a 1, digamos. Tá bem? E essa equação vale onde? Ela vale num conjunto por hora, mais ou menos enigmático, que é ômega mais de U, união com ômega menos de U. Tá bem? Para a gente, os operadores FI, F1, F2 são lambda-lambda elípticos, o que significa nada para além de que essas duas desigualdades são mutuamente satisfeitas para matrizes M e N simétricas, desde que N seja não negativa. Tá bem? A ideia é que se a gente para numa matriz M qualquer, a elipticidade uniforme lambda-lambda diz que caminhando numa direção positiva, a partir de M, esse operador cresce, seja para um lado ou para o outro, de uma maneira controlada por lambda, a norma do incremento. Tá bem? E agora, finalmente, para terminar esse livro egípcio dos mortos que a gente tem aqui, ômega mais é o subconjunto da bola unitária em que U é estritamente positiva, enquanto ômega menos é o subconjunto da bola unitária em que U é estritamente negativa. Tá bem? Então, esse é o nosso problema e é sobre esse cara que a gente vai falar. Tá? Repara, tem um detalhe extremamente interessante e extremamente perturbador em torno desse modelo. Tá bem? Por quê? Porque a gente pega a bola unitária e a gente fala, bom, neste conjunto aqui, e inshallah vocês veem essa mãozinha se movendo aqui. Nesse primeiro conjunto, no conjunto aqui em cima, onde U é positiva, eu tenho uma equação F1 igual a 1. Tá bem? Ora, neste outro conjunto aqui, de baixo, eu tenho uma outra equação. Aqui a solução é negativa e F2 é igual a 1. Tá bem? Ora, fora desse conjunto, eu não tenho informação. Então, no primeiro momento, o que a gente diz é, repara, eu não tenho equação no domínio todo. Tá bem? Eu não tenho equação no domínio todo. Equação no domínio todo é um luxo. Tá bem? Equação no domínio todo vamos supor assim, é um luxo. A gente tem equação em um subconjunto do domínio. Ela está ali. Agora, repara, qual é esse subconjunto do domínio? Desenhar isso daqui eu estou roubando. Tá bem? Por que eu estou roubando? Porque para eu saber
aonde vale cada uma dessas duas EDPs, eu preciso conhecer a solução. Mas para eu conhecer a solução, eu preciso saber qual é a EDP. Mas aí, para eu conhecer a EDP, eu preciso saber a solução, né? E para saber, quer dizer, a gente podia ficar assim até amanhã, tá bem? O ponto é, eu preciso conhecer a solução para entender aonde a minha EDP vale, e eu preciso conhecer a minha EDP para entender aonde a minha solução é positiva ou negativa. Tá bem? Então, existe um loop lógico aqui que dificulta profundamente a análise. Tá bem? Ora, o que é que a gente quer fazer? Qual é a pergunta fundamental que está em torno desse modelo? Tá? Há um conjunto de perguntas fundamentais que não é motivada assim, absolutamente de maneira abstrata, elas são motivadas por uma literatura em problemas parecidos com esses, em problemas que envolvem descontinuidades, e são coisas que nós queremos entender. Né? Então, há duas coisas. Primeiro, a gente quer entender a regularidade das soluções, mas a gente não está falando em regularidade das soluções, a gente está falando em regularidade ótima. Tá? A gente quer chegar a um ponto acima do qual não se passa. Tá? Isso é o primeiro fato. O segundo fato, eu quero saber se existem soluções. Eu não quero falar sobre o conjunto vazio. Também, assim, do ponto de vista literário, uma coisa meio quixotesca, pode ser divertido, mas assim, do ponto de vista técnico, a gente precisa entender se esses objetos existem ou não. Tá bem? E, finalmente, a gente quer examinar a interface livre, que aqui eu começo a chamar de free boundary. Tá bem? Isso é, de fato, uma fronteira livre que surge no contexto. Quando eu estou falando sobre fronteira livre, eu estou falando sobre o fecho topológico, a fronteira topológica desses conjuntos aqui, que eu basicamente não conheço a priori. Tá bem? Então, essas são as questões fundamentais. Quais são as dificuldades? Bom, a primeira dificuldade genuína do problema é que essa equação só vale numa sub-região da bola unitária que eu não conheço a partida. Tá bem? Eu não conheço a região onde essas coisas valem. Tá? Esse é o primeiro fato mais ou menos perturbador. Tá? Existe um segundo fato extremamente difícil, que é a dependência do operador com respeito à solução. Não é uma novidade que a gente estude um operador fully non-linear, F, que depende de X, U, DU e da Hessiane. Tá bem? Agora, existe uma condição de estrutura. Depender da solução através das funções características fere, ou pelo menos não respeita, fere é muito forte, não respeita as condições de estrutura usuais. Então, em particular, a gente não tem properties. Tá bem? Quando esse é o fato, a gente cai no episódio do Seinfeld, No Soup for You. Né? O que é que eu estou falando aqui? O que eu estou querendo dizer é a gente não tem à disposição princípios de máxima. Né? E o que eu quero dizer com princípios de máxima é num sentido muito amplo. Tá? Eu falo em princípio do máximo aqui, como aquela coisa que a gente aprende no ensino médio, que cai no Enem, né? Que você tem o valor na fronteira, o valor no interior, e essas coisas são comparáveis, o máximo nunca está no interior e coisas desse tipo. Eu falo em termos do princípio de comparação fundacional no contexto das soluções de viscosidade, e eu falo no sentido daqueles princípios de máximo que relacionam elementos de superjets, subjets na teoria de solução de viscosidade, e que diz para a gente que a gente consegue limitar autovalores dessas coisas por algumas matrizes que dependem de constantes universais. Esse último tipo de princípio de máximo é uma das coisas que a gente usa em Series Causal Solutions para provar, por exemplo, que soluções são de classe C alfa. Isso está bastante detalhado, né? Se eu não estou enganado, esse é o teorema 3.2 ou 3.6 no User's Guide, Crandall-Ishii e Lyons. Então, existe um conjunto amplo, não é? Muito amplo, de princípios de máximo que, para a gente, não estão disponíveis. Tá bem? Ora, o que acontece? Então, a gente tem que ter uma ideia. Esse I que vocês veem aqui é o resquício da versão em português dessa palestra. Tá bem? Vocês me perdoem por isso, mas agora a gente segue. Qual é a ideia? Assim, as minhas palestras têm essa coisa meio anticlimática. Assim, na hora que eu vou falar um negócio que é absolutamente sensacional, essa aconteceu muito. Ora, muito bem. Então, se a equação não nos dá a informação que a gente precisa, o que a gente pode dizer é o problema dela, quer dizer, eu não posso fazer muito por ela. Se ela não me conta o que eu quero saber, eu tenho que dar um jeito de descobrir, tá bem? E qual é a maneira correta de descobrir? A maneira correta é procurar por estruturas alternativas que, de fato, produzam as informações que vão ser úteis para o nosso problema, tá bem? Então, isso daqui é uma espécie de bula dessa coisa do que a gente está fazendo, né? Então, deixa eu oferecer um pouco de contexto no problema que a gente está trabalhando. Então, o problema que a gente trabalha é uma difusão descontínua. Também. Mas repara, a descontinuidade acontece
em termos do operador, eu não sei se isso existe em português, mas o operador é descontínuo, tá bem? Uma difusão descontínua, cujas descontinuidades dependem da estrutura, da natureza das soluções, não é novidade na literatura, né? O clássico problema do obstáculo, que é governado pelo Laplaciano, na bola unitária, tem como lado direito 1 na região em que a função é estritamente positiva e 0 otherwise, com a função não negativa, vem sendo estudado por pessoas muito interessantes e muito inteligentes há bastante tempo. Tá bem? Então, a regularidade ótima desse problema foi obtida pelo Brzezinski e Leven em 73. Luiz Caffarelli e seus colaboradores fizeram coisas lindíssimas sobre isso. O Chiamli estudou essa coisa no contexto full e não linear. O Georg Weiss, Caffarelli e Karp Chegolian fizeram coisas espetaculares. O próprio Chiamli e o Henrique Chegolian também. O Regis Monod, mais recentemente, o Alessio Figali e o Joaquim Serra e o Ovidio Savini e o Ruiu contribuíram profundamente para essa teoria. E para quem tem interesse nessa classe de problemas, existe uma monografia do Arshad Petrosian, Henrique Chegolian e Nora Altseva, que é de 2012 na American Math Society, que de fato é uma espécie de Tour de France no tema. Tá bem? Isso é uma coisa. Esse livro é uma espécie de, assim, isso é não vou dizer que isso é a torada do obstáculo, mas é um bom pedaço do Talmud. O que é que se sabe, o que é que se interessa e quais são as coisas que se fala a esse respeito? Tá bem? Então, quais são as típicas questões? Então, as típicas questões têm a ver com a regularidade ótima das soluções. Nesse caso, é conhecida ser C11. Tá bem? A regularidade ou geometria da fronteira livre. E aqui tem uma coisa super divertida, porque aqui, se você colocar uma lupa na fronteira livre, então soluções globais são ou do tipo half space ou do tipo polinômio quadrático. Tá bem? Se elas forem do tipo half space, então a fronteira livre é uma superfície analítica. Se elas forem um polinômio quadrático, então a gente tem alguns problemas. Mas aí a gente estuda os chamados teoremas de estrutura. Os teoremas de estrutura do conjunto singular. E aí a gente consegue ver que essa fronteira livre pode ser localmente coberta por variedades de dimensão finita, de classe C1 alfa, de classe C1 log, quelque chose, enfim, há várias coisas que se podem fazer aqui. Não é? Esse é o problema do obstáculo. Nós temos um operador uniformemente elíptico, nomeadamente o Laplaciano. O lado direito é a característica da fase estritamente positiva. Tá bem? Ora, existe uma segunda classe de problemas que eu quero dividir com vocês, que foi introduzido pelo Alessio Figali e o Henrique Chegolian em 2014, e foi estudado um pouco adiante pelo Emmanuel Indré e pelo nosso amigo Andreasini, né, em 2016. E o problema é basicamente o seguinte: eu tenho um FD2 de U igual a 1, onde? Num subconjunto desconhecido do domínio. Tá bem? Fora desse cara, fora de ômega, também ômega é uma coisa muito séria, né? A gente fala fora desse cara, a hessiana é limitada. Também a gente está falando aqui de funções em U é uma coisa em W2D ou W2 acima de D sobre 2, ou algo assim. Tá bem? Então a gente tem uma função assim. Tá? Agora repara que coisa curiosa. Aonde está a descontinuidade aqui? A descontinuidade ainda mora do lado, qual é o nome disso? Do lado direito do operador, do lado direito da equação. Por quê? Porque em ômega, f de 2 de U é igual a 1. E pasmem, fora de ômega, f de 2 de U é igual a f de 2 de U. Mas f de 2 de U fora de ômega, f de 2 de U pela elipticidade é controlada por lambda, norma da hessiana. Fora de ômega, isso é limitado por K. Então, f de 2 de U é igual a uma f em toda a bola unitária, e essa tal f pequena, eu não disse que era pequena antes, não, mas era pequenininha. Essa f pequena está em L infinito. É descontínua, é o raio que me parta, mas ela é... Ela é limitada. Também ela é essencialmente limitada, que é o que a gente precisa. A gente não, porque quem fez essas coisas belíssimas foram eles. É o que eles precisam. Não é? Ora, e o que foi feito nessa classe de problemas? Soluções foram provadas C1 regular localmente, tá bem? E se o conjunto em que o gradiente não vanishes tiver contido em ômega, então global solutions são half space solutions, tá bem? Finalmente, a fronteira livre é localmente o gráfico de uma função de classe C1. Tá? Repara que é curioso, né? É curioso que a gente muda a estrutura do problema substancialmente e a regularidade ótima da solução é preservada, tá bem? E a gente ainda consegue estudar a regularidade da fronteira livre e a natureza das soluções globais, tá bem? Ora,
Mas ainda, isso são problemas descontínuos no nível do termo forçante. Eu quero jogar essa descontinuidade para dentro do operador. Tá? Eu quero ver as coisas acontecerem dentro do operador. Então, eu recorro ao conceito dos problemas de transmissão. O que é um típico problema de transmissão, como introduzido em 1954 pelo Piccone? Um típico problema de transmissão é assim: eu pego a bola unitária, aí eu marco lá dentro um conjunto ω1 compactamente contido, e eu defino o ω2 como o que sobra. O que sobra, o aberto que sobra. Tá bem? E eu digo, eu tenho um Laplaciano em ω1 e um Laplaciano em ω2. Essas matrizes A e B são constantes. Tá bem? Então são dois Laplacianos diferentes, um é mais hipster que o outro, mas enfim. Mas são dois Laplacianos, tá bem? E aí eu quero entender uma condição de transmissão ao longo da fronteira do ω1 e quero fazer perguntas que os edepistas em geral fazem, tá bem? Isso vem sendo estudado desde os anos 50, pelo Piccone, que introduziu esse problema. Bonetier e Foguelius, mais recentemente. O Nian Li e Foguelius, Nian Li e Nirenberg. Em geral, as pessoas dizem assim, bom, Nian Li e os seus colaboradores. Né? Quando seus colaboradores são Michael Foguelius e Louis Nirenberg, difícil falar e seus colaboradores. Né? Então, essa constelação de pessoas extremamente interessantes. E mais recentemente, Luiz Caffarelli, Maria Sorriacago e o Pablo Raul Stinger estudaram um problema que envolve, de fato, o Laplaciano. A igual a B igual a matriz de identidade, tá bem? E a geometria da fronteira de ω1 é meramente uma coisa ser um alfa. Tá bem? E aí eles fazem um estudo de teoria de regularidade belíssimo, uma coisa espetacular. Existe uma monografia de 2010, que é da autoria de Borsuk, um texto espetacular que faz uma cobertura dessas coisas, de tudo que aconteceu na segunda metade do século passado sobre esse tema. Tá bem? Agora, repara, ω1 é conhecido a priori. Quando começa o mundo, eu já sei quem é o ω1. Tá bem? Isso é diferente do que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo são os chamados Free Transmission Problems. Tá bem? Aqui, para a gente, a interface depende das soluções. Tá? Então, em 2015, o Marcelo Amaral e o Eduardo Teixeira estudaram um problema em que a matriz A e a matriz B alternam de uma para outra se o sinal da solução muda. Tá bem? Então, era como se a matriz A governasse as coisas, onde a função U é positiva, e a matriz B governasse, no contexto do trabalho deles, a difusão no interior da região em que a função é não positiva. Tá bem? E aí, assim, o trabalho tem um valor imenso, não só porque introduz essa classe de coisas, né? Mas porque produz uma série muito importante de resultados interessantes. Né? Então, aqui a gente vê a existência de soluções estimativas em L infinito, regularidade em espaço C-alfa, não é? E tudo isso se dá no contexto variacional. Tá bem? Então, aqui existe a equação e existe o funcional. Tá bem? E essas coisas se comunicam da maneira óbvia, e as perguntas fazem-se. E as perguntas são feitas à estrutura que é melhor preparada para respondê-las. Tá bem? E os resultados que envolvem ganhos de regularidade aqui são extremamente interessantes do ponto de vista geométrico, porque operam sob essa condição dos chamados small jumps. Né? É como se a matriz A e a matriz B fossem uma perturbação uma da outra. Né? E aí, nesse caso, a regularidade é melhorada. É um trabalho extremamente bonito, um trabalho muito bem escrito, é um trabalho que apareceu em 2015 no Communications and Math Physics, e assim, vale muito a pena ler, né? Deveria cair no vestibular. Na minha época a gente falava que isso caía na FUVEST. Enfim. Muito bem, então isso é o problema. O problema de transmissão é o que está, em algum sentido, por trás do que interessa, sobretudo a gente. Tá bem? O que eu vou falar para vocês agora são os nossos resultados em teoria de regularidade. Esses resultados foram produzidos junto com um dos meus grandes amigos, que é o Maxon Santos. Maxon Santos, um matemático talentosíssimo, que hoje está no México, em Guanajuato, fazendo um pós-doc no CIMAT, sob a supervisão do meu também querido amigo Héctor Changlara. E o fato do Maxon ter sido meu aluno na PUC é só um detalhe, mas assim, é de fato uma honra ter interagido intelectualmente com ele.
E eu vou mostrar para vocês algumas das coisas que a gente fez, tá bom? Então, para repetir, para a talk ficar o mais repetitiva possível e continuar caminhando na direção do insuportável, a gente repete qual é o problema. Então, o problema é esse. A gente tem o F1, aonde a função é estritamente positiva, e o F2, aonde a função é estritamente negativa, tudo isso igual a 1 naquele conjunto que eu já disse para vocês qual é. Mas a gente agora vai supor que o problema é well prepared. O que quer dizer well prepared? Well prepared quer dizer que eu não vou ficar carregando hipótese para dentro dos slides dos teoremas. Tá bem? Eu vou dizer aqui o que eu peço, e aí lá para frente eu falo, é well prepared. Parece que nem parece que tem hipótese. Tá bom? Então, o que a gente vai pedir? A gente vai pedir que os operadores sejam lambda elípticos, convexos e homogêneos de grau 1. Tá? Essa é uma condição usual. Tá? Eu não imagino, e na verdade não é que eu não imagino, eu sei que não é possível falar em regularidade melhor do que ser um alfa para uma coisa que não seja convexa. Tá bem? Módulo algumas coisas, não é? E a gente vai pedir homogeneidade de grau 1. Tá bem? Ora, a gente vai pedir também que para todo ponto na fronteira livre, inter a bola de raio meio, eu não quero saber o que acontece na fronteira. Também vocês estão subindo o muro, eu não quero saber o que está acontecendo lá. Eu estou preocupado com a fronteira, eu estou preocupado com pontos na fronteira livre no interior do meu domínio original. Tá? Para pontos aqui, eu vou pedir que o volume da interseção de uma bola centrada em x0 de raio R, inter a fase negativa normalizada pelo volume D-dimensional, seja pequeno. Tá? Eu vou pedir isso aqui. Tá? Se eu puder pedir isso, o nosso teorema diz que soluções fortes para um problema bem preparado são de classe C11 localmente, e existe uma constante universal estritamente positiva, tal que a hessiana da solução forte é essencialmente limitada na bola de raio meio. Tá? O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo o seguinte, a gente chega, né, the timing is perfect, né? Então o que a gente faz? A gente abre o mar vermelho, tem o passover, e aí a gente passa a descontinuidade do lado direito para o lado esquerdo. Quando a gente chega no lado esquerdo, mais ao top, quer dizer, você tem a mesma regularidade. Tá bem? Você tem acontece a mesma regularidade quando a descontinuidade se apresenta no nível do operador que você observa no nível do termo de fonte. Tá? Então esse é o primeiro fato que, do meu ponto de vista, é um fato interessante para o teorema. Tá bem? E é claro que o fato dessa estimativa ser universal é importante, porque a gente agora vai conseguir dar a volta a um fato que nos incomodava lá no começo. Tá bem? Deixa eu dizer para vocês como é que isso se prova. Provar um teorema assim, a gente precisa do quê? A gente precisa controlar, primeiro, crescimento quadrático em um subconjunto dos naturais. O que eu quero dizer com isso? A gente vai controlar o supremo da função em bolas de raio meio elevado a j centradas na fronteira livre, por uma constante meio elevado a j ao quadrado. E j está aonde? Onde mora esse cara? Esse cara mora num subconjunto dos naturais. Se a gente tiver isso, a gente pensa um pouquinho mais, trabalha mais um pouco e descobre que esse crescimento, esse crescimento quadrático é, no fundo, controlado numa escala discreta diádica. Ou seja, n coincide com os naturais. Tá? Não é que é um subconjunto dos naturais, coincide com os naturais. E aqui a gente pisca e faz o regime switching do caso discreto para o caso contínuo. A hora que a gente chega no caso contínuo, acabou a demonstração. Tá bem? Agora, uma confissão para vocês é, se nós tivermos 2 não é completamente difícil. Tá? Se nós tivermos 2, 3 não é completamente fácil, mas é fazível. Tá bem? Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é 1. A dificuldade é isto daqui. A dificuldade é obter o crescimento quadrático indexado num subconjunto dos naturais. Por quê? Porque isso faz-se usando o princípio do máximo, não tem. Estabilidade das soluções de viscosidade, não veio. Faz-se usando, sei lá, a equicontinuidade de uma família de soluções, também não apareceu. Tá bem? Eu faço aniversário em fevereiro, né? Então às vezes era perto do carnaval, eu ficava com ansiedade imensa, porque esses meus amiguinhos iam aparecer na minha festa, né? É mais ou menos isso, tá bem? Os amiguinhos não vieram. Não tem princípio do máximo, não tem estabilidade, não tem equicontinuidade das soluções, não tem nada. Então a gente pode parar a palestra aqui, o teorema é mentira. A gente vai para casa ou a gente faz um pouco mais, não é? E é esse um pouco mais que eu quero dividir com vocês. Tá? Esse um pouco mais é como? Então, repara,
se U é uma strong solution do problema, é verdade que para quase todo X, naquele conjunto maluco, esta igualdade que vocês veem aqui está satisfeita. Para quase todo X, isso é pontualmente satisfeito. Isso é um fato devido à natureza da solução forte. Tá bem? Legal. Mas se isso é verdade, isso eu acho super divertido. Quero dividir com vocês. É verdade, então, que o mínimo entre esses dois caras é menor do que ou igual a 1 para quase todo X nesse conjunto maluco. Né? E o máximo entre esses dois caras é maior do que ou igual a menos 1 nesse conjunto maluco. Tá bem? Ou seja, a gente já teria duas desigualdades no nosso conjunto ômega mais união ômega menos. Agora repara, Fi fixa a origem. Então isso é menor do que ou igual a 1 e maior do que ou igual a menos 1 para todo x em B1. Qual é o resultado até aqui? U resolve duas desigualdades no sentido forte na bola toda. No domínio todo. Então a gente passou de uma equação num subconjunto que a gente nem sabia qual era, para duas desigualdades na bola toda no sentido forte. Mas fica mais legal. Fica mais legal por quê? Porque o princípio do máximo de Boni, como enunciado por Pierre Lyons nos Proceedings da MS em 83, e como utilizado por Caffarelli, Crandall-Coates e Nisfier no trabalho do CPAM de 96, garante para a gente que U é contínua por um fato da infância, né? Porque B é maior do que D sobre 2. Mas esse princípio do máximo garante que U resolve essas duas desigualdades no sentido da viscosidade. A princípio LP. Mas repara, não tem por que não ser se viscose license. Não depende de X em nada, não tem nada acontecendo aqui. Não tem por que isso não está definido em toda a bola. Ora, sendo assim, o que resolve um problema que a gente não sabe onde está, mora na classe S estrela de soluções de viscosidade. Agora acabou. Porque agora tem princípio do máximo, agora tem Harnack, agora tem... Deve ter até princípio de Hopf. Quer dizer, agora tem tudo. Agora tem tudo. E é agora, e é usando isso, que a gente consegue avançar e demonstrar o nosso teorema. Tá bem? Ora, então deixe-me fazer uma observação final sobre essa coisa, que é o seguinte. Agora a gente tem a regularidade ótima. A hessiana é essencialmente limitada. Eu esqueço B1, entro um pouquinho no domínio e reparo que aonde U é positiva, F1 é 1. Onde U é 0, F1 é 0. Tudo isso é almost everywhere. E aonde U é negativa, bom, F2 é 1, mas F1 é D2 de U. E D2 de U é essencialmente limitada no interior. Tá bem? Então a gente produziu agora uma EDP. F1 igual a F pequena é essencialmente limitada. Isso vale em toda a bola unitária, no sentido LP. Ou seja, a gente começa com uma coisa que eu não sei aonde vale, a gente usa duas desigualdades, produz um resultado de regularidade ótima e voilá, tem a EDP. Tá bem? Esse é um fato divertido, esse é um fato interessante. Tá bem? Esse é um fato que a gente achou bonitinho para dividir com vocês hoje. E o segundo fato que eu queria dizer é, em linha com o que a gente vê no caso dos problemas de fronteira livre não restritas, a gente consegue caracterizar soluções globais. Tá? Então a gente olha de novo para uma solução forte, a gente dá um zoom em pontos da fronteira livre e supõe que o gradiente não desaparece num conjunto contido na região em que a U não desaparece. Tá bem? Se esse é o caso, as soluções são uma coisa quadrática, a depender da parte positiva da primeira entrada de X, mais uma constante. Tá bem? Mais divertido, existe essa constante gama, ela está num conjunto dependente da eliticidade e ela fixa o operador em 1, ou F1 ou F2, quando a gente usa gama desse produto tensorial. Tá bem? Então, esse é o segundo resultado que a gente produziu junto com o Maxon
Eu vou pedir a vocês mais alguns pequenos, mais alguns curtos minutos, porque eu queria falar um pouquinho. Eu vou enunciar os resultados, não vou me estender profundamente, mas eu vou enunciar os resultados e dar uma certa noção sobre o que é que a gente está falando, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a existência das soluções. A gente prova resultados de regularidade, fala um pouquinho sobre soluções globais, mas não é claro que o objeto sobre o qual a gente está falando existe, né? E é preciso consertar esse detalhe, tá? Consertar esse detalhe foi uma experiência extremamente divertida que a gente enfrentou em conjunto com o André Schwier, da Georgia Tech, que na minha opinião, um dos matemáticos mais finos que há quando a gente pensa em equações diferenciais, quando a gente pensa em teoria de soluções de viscosidade. É uma pessoa que, enfim, é de uma generosidade profunda, né? Então, a gente tive a honra de colaborar, de discutir, de aprender imenso com o Andras nesse tema, né? Ora, o que a gente prova? O que a gente sabe fazer? A gente sabe provar que existem soluções LP, tá bem? Isso a gente sabe provar. Aí, se a gente fizer uma análise mais refinada, a gente repara que a existência dessas soluções depende apenas da eliticidade do FI, tá bem? Se a gente, além disso, impuser uma condição de proximidade, tá bem, para esses operadores, aquela história de um ser uma perturbação do outro em algum sentido, tá bem? Então, a gente tem estimativas em espaço ser um alfa, tá? Se a gente impuser uma condição de near convexity, ou seja, se esses operadores estão próximos, não um do outro, mas ambos de alguma coisa convexa, então as soluções, as LP Viscosity Solutions, se tornam LP Strong Solutions para o problema. Tá bem? Deixa eu discutir um pouco com vocês isso daqui, porque isso daqui tem um mérito específico, que é o mérito da definição. Tá bem? Então, quando a gente fala numa solução LP, por que a gente fala numa solução LP? O exemplo fundamental é o seguinte, quando eu falo em solução de viscosidade, eu preciso testar desigualdades em pontos extremos. Então, tudo o que eu tenho em mãos tem que estar definido em todo mundo, não é? Se a minha função f pequena for uma função em LP, isso significa que ela está definida em ômega, menos um conjunto de medida nula. Ele tem medida nula, mas mora gente lá dentro. Tá bem? Então, mas ele não é vazio. Então, se um ponto de extremo for tal que a f não está definida, eu não tenho como testar. Tá bem? Eu não tenho como testar isso e eu preciso de uma definição um pouquinho mais fina. Tá bem? Essa é uma desculpa que se dá em 30 segundos do porquê que você passa de C viscosity para LP Viscosity Solutions. Tá bem? É claro que há muito mais desculpas, não é? E é muito mais interessante do que essa. Mas deixa eu dizer para vocês como funciona a definição. Uma função é uma subsolução da minha equação se para qualquer função W2P localmente e qualquer ponto que é um máximo local da diferença, eu tenho que o essential limit, quando eu chego em x0, satisfaz a desigualdade necessária. Tá bem? Por que eu sei que isso é a desigualdade necessária? Eu sei que isso é a desigualdade necessária porque se eu tocar uma função harmônica por baixo por um paraboloide, acontece isso. Tá bem? A gente, em certo sentido, quer manter a consistência com esses fatos. Tá bem? E vai ser uma super solução se a desigualdade via lim sup reverte. Tá bem? Uma solução é um objeto que é sub e super solução. Repara que eu não preciso definir f em x0. Eu chego pelo essential limit e estou em business. Tá bem? Ora, o que a gente conseguiu provar junto com o Andras foi que na presença de um domínio que satisfaz uma condição, uma Uniform Exterior Condition, né? O que a gente tem é um problema de Dirichlet com dado de fronteira contínuo e um termo de fonte em LP, e isso é LP, tá? Eu não preciso de continuidade de nada. Isso é LP, e P está acima do expoente de Scauriasa, whatever it means. Então, o problema de Dirichlet associado admite uma solução, tá bem? Admite uma solução LP, e se eu for capaz de comparar os operadores com constantes K positiva e tal, pequeno, então eu tenho que essas soluções estão em C1 alfa e as estimativas apropriadas, a Cordes-Nirenberg, estão também disponíveis. Tá bem? A estratégia da prova é bastante simples. Na verdade, o que a gente precisa fazer é considerar uma função que vale 1 numa região, 0
em outra região e aproximar o nosso operador por um novo operador, que é basicamente a coisa que valia 1 vezes F1, mais 1 menos o que valia 1 vezes o F2. Tá bem? Para esse GY, várias coisas estão disponíveis, e aí tomar limites e um argumento de iteração é o que funciona, e as coisas levam a gente a um lugar de alegria, né? E felicidade. Agora, se a gente também tiver a hipótese de que, além da geometria do domínio, da pertinência de G às contínuas do bordo e a pertinência de G a esse espaço LP, esses caras forem comparáveis a um operador convexo, tá bem? Então, o que a gente tem é que a solução LP está em W2P e, portanto, é uma solução forte, tá bem? Então, esse é o outro teorema que a gente conseguiu provar. Eu quis squeeze essas coisas todas nesse meu tempo, porque eu queria dividir com vocês um programa que envolve entender um problema que a gente não conhecia, provar que existe solução, estudar regularidade, entender uma caracterização de soluções globais e, sobretudo, e talvez mais importante, entender que existe adiante aqui um universo profundo de perguntas que a gente ainda não sabe responder, mas que bom que a gente ainda tem tempo. Tá, e com isso eu vos agradeço muito, vos agradeço imenso pela oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês e de dividir esses resultados. Pessoal, super, super, super obrigado mesmo. Obrigado, Edgar. Obrigado pela palestra excelente, sensacional. Bom, e dado que você terminou, vamos passar à sessão de perguntas. Bom, então se ninguém quer começar, eu tenho algumas, então vou começar com uma e aí de repente. Vem cá, how on earth we solve that numerically? Como é que se eu quiser fazer aproximações numéricas dessas soluções, o que eu faço? Assim. A primeira coisa que eu te digo é: não pergunte isso a mim, porque eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Eu realmente não sei. Assim, isso é uma coisa que eu não imagino. Isso é uma coisa que eu não imagino. Assim, A pergunta é ótima. A pergunta é ótima. A pergunta é muito fofa, mas eu não sei responder. Eu normalmente vendo assim as apresentações, você tem alguma ideia de como é que você pode usar esses esquemas viscosos e tal para aproximar. Mas essa tua classe de soluções eu não consigo encaixar em nada. Então não sei se você teria alguma coisa assim. Então, essas coisas são traiçoeiras, porque tudo acontece num sentido mais ou menos measure theoretical. Tá? Então, porque você não sabe se as coisas estão definidas no ponto que você quer, né? Então, se você tem um grid e a tua coisa não está definida num ponto útil, essas coisas são esquisitas. Essas coisas são tipicamente estranhas, sabe? E eu honestamente assim pois é, eu não vejo. Ok, não, obrigado. E bom, alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Marcelo, aqui só uma curiosidade, Edgar. Tudo bem, Marcelo? Obrigado. Duas matrizes A e B, né? E dois operadores divergentes A, nabla U, etc. No contexto de operadores não lineares. A pergunta que eu te faço é o seguinte: um operador altamente não linear, que ele é simpaticíssimo nas elípticas, ele é agradável nas parabólicas, mas é horrível nas hiperbólicas, é o Laplaciano. Daria para fazer uma conjunção com esses dois tipos de operadores, por exemplo? A tua pergunta é um dos meus sonhos, assim, é um dos meus sonhos, tá? Existem resultados sobre você pular de P Laplaciano para Q Laplaciano quando você muda o sinal da solução, tá? Então você tem P1 Laplaciano, onde a função é positiva, P2 Laplaciano, onde a solução é negativa, tá? Isso é fazível. Existe uma pergunta que me interessa muito responder, que é assim: você pega a bola unitária, tá? No hemisfério sul, você tem um P Laplaciano. No hemisfério norte, você tem Q Laplaciano. Tá.
E aí a pergunta é, qual a regularidade da solução across? Quando você passa de um para o outro. Tá? Não sei responder, não conheço quem saiba, e acho extremamente interessante essa pergunta. Muito obrigado, já. Obrigado a ti. Eu já Muito bom vê-lo. imaginava. Teoria é fogo, a teoria você está numa área profunda. A gente se diverte, professor. Então, mais perguntas? Tá, então eu vou fazer uma última pergunta. Márcio, aqui é o Carlos. Oi, Carlos. Então faça, Carlos, faça. Uma curiosidade também, em relação ao que estava perguntando, em relação aos operadores fracionários, tem Não conheço. algum trabalho assim? Não conheço. Não conheço. Acho extremamente interessante. Acho que as pessoas deveriam fazer coisas. Não conheço. Ah, tá. Valeu, obrigado. E parabéns Obrigado pela palestra. Ótima palestra. Muito generoso. Obrigado a ti. Muito bom vê-lo. Edgar, deixa eu te fazer então uma pergunta que eu tinha pensado, que é o seguinte: uma maneira de ver o problema que você colocou ali, transmission, é que você tivesse uma certa penalidade, né? Quando você está no positivo, você está assim, uma maneira que você podia estar renormalizando, que você está privilegiando tanto a outra solução que ela desaparece. Tá? Isso é feito de forma bastante discreta, mas eu podia fazer isso com funções de penalidade, né? Ou seja, que o negócio explodisse quando eu chegasse perto, de forma que não fosse talvez tão preso no branco. Dá para fazer alguma coisa em relação a isso? O que você tem, assim, que você poderia comentar sobre isso? Acredito que sim. Sabe que uma coisa que me causa extremo desconforto é o fato dos operadores fully non-linear não terem uma estrutura variacional, né? Então, junto com a Pedro Andrade, que também tá no México, agora, a gente estudou o seguinte: a gente pegou o fully non-linear, integrou na bola unitária e minimizou, né? E é curioso, porque a Euler-Lagrange disso é um sistema mean-field game, que é uma coisa super curiosa, é uma coisa super divertida, né? A ideia é, se a gente pegasse um funcional que depende... O funcional é f de 2 de u, tá? Você quer minimizar isso. Mas soma nesse cara sei lá, lambda, medida de onde u é positiva. Você tipicamente... Aqui você tem um problema concreto de penalização, certo? E a hora que você abre essa caixa, tenta resolver esse problema, assim, hell breaks loose. E isso é muito interessante, de fato. Ok, obrigado. Obrigado, Edgar. Obrigado a ti. Mais perguntas, caras? Bom, se ninguém mais quer fazer perguntas ao Edgar, vou agradecer ele mais uma vez. Como eu bem disse a vocês, ele é o regular guy, no sentido muito non-regular. Então, eu tenho certeza que vocês se divertiram bastante. Eu passo a palavra, agradecer mais uma vez ao Edgar, e passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias, o Super Mauro obrigado, Rincon. pessoal. Obrigado a todos, obrigado, Edgar, pela entusiasmada e empolgante palestra. Parabéns, foi muito contagiante ver uma palestra como a sua. Parabéns, tá? Super obrigado, muito generoso. Tivemos uma tarde espetacular, com a presença aí do Harold e do Edgar, e são 32 palestrantes já nessa sessão 16, daqui 15 dias teremos mais 2 palestrantes, que vamos convidar a todos. Obrigado pela presença de todos, e contamos com vocês aqui na 17ª sessão. Ok? Muito obrigado. Parabéns.